vamos a escuchar también hoy día con la secuencia otra administración. Pastor que vamos a llamar ya estuvo aquí, bendiciendo también el año pasado con otra caravana, estando aquí, trayendo la palabra, abrazando a los hermanos, visitando también los lugares. Y nuevamente está con nosotros porque, y si ha regresado, es porque le ha gustado, ¿verdad? Le ha gustado Perú. Entonces, yo estoy alegre por eso, porque a mí me gusta ver cuando un hermano viene, pero vuelve porque eso quiere decir que le ha gustado nuestra nación, está interesado en nuestro país. Claro que algunas personas no pueden venir porque, bueno, diferentes circunstancias pasan, ¿no? Tiempo, trabajo, etcétera. Pero vamos a recibir ahora a nuestro querido pastor Marcos Rosenio y vamos a aplaudir al Señor por su vida. Pastor Marcos Rosenio, bienvenido. Que Dios lo bendiga en el nombre de Jesús. Vamos a estar atentos. Graças a paz, irmãos. Toda a honra, toda a glória ao Cordeiro de Deus. Olha para esse irmão, vê se ele está acordado. Sí, vamos a ver si están despiertos. Está acordado? ¿Despierto? Está esperto? ¿Despierto? Se não tiver, dá um cutucão. Si no está despierto, dale un codazo ahí. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, Quiero agradecer a Dios por esta oportunidad, por mais um ano voltar a esse lugar. por regresar un año más a este lugar. Agradecer ao meu amigo Pastor Emerson Agradecer a mi querido amigo Pastor Emerson pela confiança, por la confianza, pelo carinho por el cariño e pelo amor y por el amor. que você tem comigo. Você tem comigo, Si tú tienes conmigo, pela minha família por mi familia e a nossa igreja. y por nuestra iglesia. Deus seja louvado pela sua vida. Dios sea alabado por su vida. Louva a Deus por todos os irmãos da caravana. Agradezco a todos los hermanos de la caravana, Uns bonitos, unos bonitos, outros meio feios, né? otros menos feos, Mas todos cheios da graça. pero todos llenos de gracia. Deus seja louvado. Dios sea alabado. Foi nos dado a missão Nos dieron la misión de falar sobre um tema. de hablar sobre el tema, Um tema muito propício para os dias de hoje, un tema muy propicio para los días de hoy, que é submissão. que es sumisión. Algo Algo que não é qualquer coisa. que no es cualquier cosa, É um princípio de es Deus. un principio de Dios. E princípio não se negocia. Y el principio no se puede negociar. Princípio não se joga fora. El principio no se puede tirar afuera. Princípio obedece. El principio obedece. Se eu quero ser abençoado, Si yo quiero ser bendecido, se eu quero que a minha comunidade seja si abençoada, yo quiero que mi comunidad sea bendecida, eu tenho que exercer yo tengo que ejercer e obedecer y obedecer princípios. principios. Princípios não negocia. Y los principios no se negocian. Eu quero ler um texto para início Yo quiero leer un texto para el inicio que está em João, que está en Juan capítulo 3, capítulo 3 versículo 30. y en el versículo número 30. ¿Puedo leer? Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. É necessário Es necesario que ele cresça que Él crezca e eu y yo diminua. mengüe. Quando nós falamos de submissão, Cuando hablamos de sumisión, nós temos que saber que é um termo militar, tenemos que saber que es un término militar, que tem que estar abaixo de uma que autoridade, tiene que estar abajo de una autoridad, respeitar aquela autoridade. respetar esa autoridad. Nós observando Nosotros viendo no mundo atual, en el mundo actual, isso praticamente é impossível. eso prácticamente es imposible. A pessoa querer se submeter La persona querer ser sumisa a outra pessoa, a otra persona, mas na visão de Deus, pero en la visión de Dios, e uma visão espiritual, una visión espiritual, para nós sermos bem-sucedidos, para que nosotros seamos bien exitosos, nós temos que praticar a submissão. tenemos que practicar la sumisión. E é algo que o próprio Deus já fala isso na sua palavra. Y es algo que el propio Dios habla eso en su Eu palabra. gostaria de ler Tiago capítulo 4, Y me gustaría leer también Santiago en el capítulo 4, versículo en 7, el versículo 7, que diz: que dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. a princípio, El principio, a primeira pessoa que nós temos que nos submeter la primera persona a quien tenemos que someternos se chama Deus. se llama Dios.
Uma pessoa que submete-se a Deus, Una persona que se somete a Dios, que é submissa a Deus, que es sumisa a Dios, ela não vai ter dificuldade esta persona no va a tener de dificultades ser submissa a outra pessoa, en ser sumiso a otra persona, de ser submissa a uma autoridade, de ser sumiso a una autoridad, de ser submissa a uma de liderança. ser sumiso a un liderazgo. Nos dias de hoje, En los días de hoy, Deus está chamando Dios está llamando líderes líderes que sejam submissos que sean sumisos para aqueles que lideram eles. para aquellos que lideran también É ellos. muito fácil olhar para a Bíblia Es muy fácil ver a la e Biblia ver homens de Deus y ver hombres de Dios que foram submissos que fueron sumisos e alcançaram a y vitória. alcanzaron la victoria. Eu quero dar uma palavra de Deus para vocês Yo hoje. quiero darte una palabra de Dios hoy. Você quer ter vitória na tua Tú vida? quieres tener victoria en tu vida, Quer ter vitória no teu ministério? victoria en tu ministerio. Você tem que ser submisso. Tienes que ser sumiso. Você tem que respeitar a autoridade. Tienes que respetar tu autoridad. Você tem que respeitar aquele que está acima de Tienes você. que respetar a aquel que está encima Você de tem ti. que andar debaixo da autoridade dele. Tienes que andar debajo de su Porque autoridad. Deus é a maior autoridade. Porque Dios es la mayor E autoridad. quando nós obedecemos a autoridade que se chama Deus, Y cuando nosotros obedecemos a No esta autoridad vamos- que se llama Dios, não vamos ter dificuldade no vamos a tener dificultad de ser submissos de ser sumisos uns aos outros. unos a los otros. A Bíblia fala, La Biblia dice, seja submissos sean sumisos uns aos outros. unos a los otros. Então, por isso que a Bíblia é linda. Por eso es que la Biblia es linda. Por isso que a palavra de Deus é linda. Por eso es que la palabra de Dios es linda. Por isso que Davi, ele respeitava a autoridade de Saul. Por eso es que David respetaba la autoridad de Mesmo Saúl. não concordando com muitas Aun coisas, cuando no estaba de acuerdo con muchas cosas. mesmo aceitando muitas coisas, Aún aceptando muchas cosas. mas a autoridade que estava acima de Davi, Pero la autoridad que estaba encima de Era David Saúl. era Saúl. e ele tinha que respeitar, Y él tenía que respetar. e ele que tinha que Y él obedecer. tenía que obedecer. É muito gostoso quando nós obedecemos e estamos debaixo da autoridade, Es muy lindo cuando nosotros obedecemos y estamos debajo de la autoridad. que essa autoridade é ungida por Deus. Que esta autoridad es ungida por Dios. E quando nós estamos debaixo de uma Y autoridade cuando estamos debajo de una autoridad que é ungida por Deus, que es ungida por Dios, não tem outra forma. no hay otra forma. Nós vamos ser abençoados. Seremos bendecidos. Nós vamos crescer. Vamos a crecer. Cutuca o seu irmão e fala: você é submisso, Dile a tu hermano, sea sumiso, você vai ser tú abençoado. vas a ser bendecido. Você vai crescer. Tú vas a crecer. Chacoalha ele e fala: Sacude él y dile, debaixo de uma unção, debajo de la unción, você cresce. tú creces. Você é próspero. Tú eres próspero. Você é abençoado. Eres bendecido. Cutuca de novo ele não te ouviu. Sacúdele un poquito, no te he escuchado. Fala: você vai ser abençoado Dile, tú vas a ser bendecido quando você obedece cuando tú obedeces a sua autoridade. su autoridad. Quando nós olhamos para a vida também de Daniel. Cuando nosotros también vemos la vida de Daniel, Cansou? ¿no? Ah, então vamos lá. Quando nós olhamos para a vida de Daniel, Cuando miramos la vida de Daniel, ele estava respeitando a autoridade do rei Dário. él respetaba la autoridad del rey Darío. É gostoso, Es muy lindo, é saboroso sabroso, quando a gente olha para uma pessoa cuando miramos a una persona que é submissa, que es sumisa, que ela está debaixo de uma autoridade. que quiere estar debajo de una autoridad. Eu cresci na igreja evangélica. Yo crecí en la iglesia evangélica. Eu cresci no Brasil para Cristo. Crecí en Brasil para Cristo. E todos esses anos, Y todos esos años, o que eu mais aprendi lo que más aprendí é ser submisso es ser sumiso a uma autoridade. a una autoridad. Aonde nós chegarmos, Donde nosotros vayamos, se tem uma autoridade, si hay una autoridad, nós temos que ser submissos tenemos que ser sumisos a essa a autoridade. esa autoridad. A nossa caravana, Nuestra caravana, nós estamos aqui, estamos aquí, mas nós temos uma autoridade. pero nosotros tenemos una E essa autoridad. autoridade é o pastor Y Emerson. esa autoridad pasó Emerson. Nós temos que ser submissos Tenemos que ao ser sumisos al ao pastor, pastor Emerson. al pastor Emerson. Isso é lindo. Y eso es lindo. Não interessa. No interesa. E não quer dizer Y no quiere decir se é mais velho, mais novo, si es más anciano o más joven, se tem mais anos de casa, si tiene más años en la casa, se é mais sábio, si es más sabio, se sabe mais da Bíblia, si sabe más de la Biblia, se tem mais unção. si tiene más unción. Não, é autoridade. No, es la autoridad. E tem que ser Y respeitada. tiene que ser respetada. E tem muitos líderes Y hay muchos líderes que não conseguem fazer isso. que no consiguen hacer eso. Olhar para a autoridade que Deus constituiu na vida dele, Ver para aquella autoridad que Dios ha colocado en la vida de él, na igreja dele, en la iglesia de él, na comunidade en dele, la comunidad de e él, não quer y respeitar. no quiere respetar. Então é muito importante, Esto es muy importante. quando nós olhamos para a Bíblia, Cuando nosotros vemos la que o Biblia, próprio Jesus que el propio Jesús reconheceu reconoció a autoridade de Deus la autoridad de e Dios se submeteu a y se ela. sometió a ella. João capítulo 4, 34. Vamos a leer Juan capítulo 4, versículo 34. ¿Veis? João 4, 34. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
fazer a vontade daquele que me enviou hacer la voluntad de aquel que me envió e realizar a obra. y realizar la obra. João também 5,30 Juan, en el versículo 30, diz assim, não precisa ler, só vou falar. dice así: Não procuro no busco a minha própria mi vontade, propia voluntad, e sim pero sí a vontade la voluntad daquele que me enviou. de aquel que me envió. Não estamos aqui No estamos aquí para fazer a nossa vontade, para hacer nuestra voluntad, mas estamos aqui pero estamos aquí para fazer a vontade para hacer la voluntad daquele que nos enviou, de aquel que nos envió que se chama Jesus y de se llama Nazaré. Jesús de Nazaret. Então, quando nós nos submetemos a Deus, Entonces, cuando nos sometemos a não Dios, vamos ter dificuldade no vamos a tener de dificultades ser submissos. de ser sumisos. Eu vejo muitas pessoas, pastor, Veo muchas personas, pastor, amigos, amigos, que têm dificuldade de ser que tienen submissos. dificultades de ser sumisos, Tem dificuldade de estar debaixo de uma tienen autoridade. dificultad de estar debajo de una autoridad, Tem dificuldade de receber uma orientação, uma ordem. tienen dificultad de recibir una orientación y ¿cuándo? una orden, pero cuando, Mas quando? pero cuando, Mas quando? pero cuando, Mas quando? pero cuando Estamos debaixo da graça estamos debajo de la e gracia da unção. y de la unción, Nós somos submissos. nosotros somos sumisos. Efésios 5:21. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 21. dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Sujeitei uns aos outros no Someter- temor de Deus. Nos sometamos unos a otros en el temor de Dios. Aqui tem uma instrução de a gente submeter uns aos outros. Entonces aquí hay una instrucción de someternos unos a los O otros. que é isso? ¿Qué es eso? Não querer ser maior do que ninguém. No querer ser más que otro. Não querer desmerecer ninguém. No desmerecer a nadie. Não querer passar por cima de ninguém. No querer pasar por encima de nadie. Agora nós vemos também Ahora nosotros también vemos algumas autoridades, algunas autoridades, líderes, líderes, que querem passar por cima que quieren pasar por encima. porque o outro é menor, Porque el otro es menor. porque o outro está lá embaixo, Porque el otro es bajo. tem que cumprir, Tiene que obedecer. tem que fazer, Tiene que hacer. pisa. Pisa. Não, a Bíblia fala que temos que sujeitar La Biblia dice que tenemos que sujetarnos uns aos outros, unos a los otros. é estarmos do lado um dos outros, Estar del lado uno al otro. assim como fala Así como dice que os cristãos são instruídos que los cristianos son instruidos em Efésios, en Efesios, que submetem uns aos que outros. se sometan unos a otros. Então, meus irmãos, é muito importante Entonces, mis hermanos, es muy importante nós respeitarmos as nosotros autoridades. respetar las autoridades. Eu lembro muito bem Me acuerdo muy bien, que desde os meus 10 anos desde mis 10 años, eu faço parte de lideranças de igreja. yo hago parte del liderazgo de iglesias. Com 9 anos eu era líder de jovens, Con 9 años era líder de jóvenes, mas nunca deixei pero nunca dejé de submeter-me de someterme ao meu pastor. a mi pastor. E tem muitas pessoas Y hay muchas personas que ainda têm essa que dificuldade. aún tienen esa dificultad. Eu nunca tive dificuldade Yo nunca tuve dificultad de olhar para o meu de pastor, ver a mi pastor, mesmo sabendo aún sabiendo que aquele momento administrativo, que aquel momento administrativo, aquela decisão que ia ser tomada, aquella decisión que se iba a tomar, ia dar errado. iba a ser mala, Mas eu não ia contra o meu pastor, pero yo no iba contra mi porque a pastor, autoridade era dele. porque la autoridad era de él. Isso aconteceu várias vezes, Eso sucedió varias veces, porque aquele que é chamado com uma unção diferenciada, porque aquel que es llamado con una unción diferente, nós temos que saber nosotros tenemos que saber que a autoridade que la autoridad está naquele está en aquel que Deus colocou. que Dios colocó. Voltando para o texto que nós lemos, Regresando al texto que hemos leído, agora eu vou começar o seminário. ahora voy a comenzar el seminario. Fala uma história Dice una historia que os discípulos de João, que los discípulos de Juan, nós não vamos ler agora você vai prestar no atenção. vas a leer ahora tú vas a prestar atención. Depois você pega a lição de casa, Que cuando tú tomas la lección de casa, você vai ler capítulo 3 de João, tú vas a leer en tu casa el capítulo 3 de Juan, de todo ele, de todo el capítulo, pelo menos umas 10 vezes. unas 10 veces. Aí você vai entender a Tú história. vas a entender la historia. Nesse capítulo 3, nós lemos no versículo En 30, el capítulo 3, versículo 30 leemos que importa, que é necessário que es necesario que ele cresça que él crezca e eu diminua. y yo mengue. Quando nós vamos ver o contexto Cuando vamos a ver el contexto dessa história, de la historia, João Batista Juan Bautista estava no seu ministério estaba en su ministerio fazendo vários batismos. haciendo varios bautismos. Batismo do arrependimento, Bautismo del arrepentimiento. não um batismo qualquer. No cualquier bautismo. Como os fariseus, saduceus, Como los fariseos y saduceos, eles faziam na época. ellos hacían en su época. Não, ele fazia o batismo do arrependimento. Juan Bautista hacía el bautismo del arrepentimiento. Tanto que Jesus veio Tanto que Jesús vino para se cumprir a para palavra, cumplir la palabra, batizar-se bautizarse com João con Batista. Juan Bautista. Isso aconteceu. Y eso sucedió.
Jesus, depois de ser batizado, Jesús después de ser bautizado, ele foi fazer o seu ministério. él fue a hacer su ministerio. Mas só que ele volta. Solamente que él regresa. E quando ele volta com alguns Y discípulos, cuando él regresa con unos discípulos, eles também começam a batizar. ellos también comienzan a bautizar. Aí o contexto Ahí el dessa contexto história de esa historia é que as pessoas olham es que las personas ven Jesus batizando. Jesús bautizando. Os discípulos de João Los discípulos de Juan vê Jesus batizando. ven a Jesús bautizando. E algumas outras pessoas Y algunas otras personas também vê Jesus batizando. también ven a Jesús bautizando. E eles começam a discutir. Y comienzan a discutir. Mas ele pode batizar? Pero él puede bautizar. Por que ele está batizando? ¿Por qué que él bautiza? Não é João Batista que tem que batizar? No es Juan Bautista que tiene que bautizar. Aí os discípulos de João Batista Hay los discípulos de Juan Bautista vão até João Batista van hasta Juan Bautista e fala para João y Batista: habla para Juan Bautista. João, Juan, aquele que você batizou, aquel que tú has bautizado, está batizando também. está bautizando también. E lá, Y allá ele está batizando mais do que você. está bautizando más que tú. Como pode, João? ¿Cómo puede ser eso, Juan? O que acontece nesse contexto? Pero ¿qué sucede en ese contexto? Eles queriam começar Ellos querían comenzar uma intriga, una intriga, uma briga, una pelea, uma disputa una disputa entre Jesus entre Jesús e João y Batista. Juan Bautista. Quem batizava mais? ¿Quién bautizaba más? Por quê? ¿Por qué? Eles ainda não sabiam Ellos aún no sabían que João que Batista Juan Bautista estava submisso estaba sometido à autoridade de Jesus. a la autoridad de Jesús. Porque tem muitas pessoas Porque hay muchas personas que trazem encrenca, trae esa pelea, traz contenda, trae contienda, porque ainda não reconhece porque aún no reconoce a autoridade que o outro tem. la autoridad que el otro tiene. Aí fica discutindo. Ahí se quedan peleando. Aquele faz mais, Aquel hace más, aquele batiza mais, aquel bautiza más, aquele cura mais. aquel cura más. Não, 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 estamos No, todos debaixo estamos todos debajo da autoridade que vem lá do de la céu, autoridad que viene que del se cielo, chama que Jesus de se llama Nazaré. Jesús de Nazaret. Interessante Es interesante que eles queriam a intriga. que ellos querían una intriga. Eles queriam briga, pastor. Ellos querían una pelea, pastor. É mais ou menos como hoje. Es más o menos como hoy. Olha, a igreja lá está crescendo. Mira, la iglesia está creciendo. Lá está batizando Allá mais. está bautizando más. O que está acontecendo ¿Qué está lá? sucediendo allá? Só que João Batista, Solo que Juan Bautista, Juan Batista, ele reconhecia él reconocía a autoridade la autoridad de Jesus. de Jesús. Quando ele batizou Jesus, Cuando él bautizó a Jesús, ele já viu o anjo, a pomba, o Espírito Santo descendo él vio al Espíritu Santo e ouvindo a descendiendo voz do céu. y oyendo la voz del cielo. Esse é o meu filho. Ese es mi hijo. Então ele Entonces reconhecia, él reconocía, ele sabia él sabía quem era Jesus. quién era Jesús. Mas os discípulos não. Pero los discípulos no. Mas uma pessoa Pero una persona que sabe a autoridade que a outra tem que sabe la autoridad que la otra e tiene é cheia da unção do Espírito Santo. y es llena de la unción del Espíritu Santo, Porque você não pode esquecer y tú no puedes olvidarte que Lucas capítulo que 1, Lucas 1, versículo 5 em diante, versículo 5 en adelante, quando conta a história cuenta la historia de Zacarias e Isabel, de Zacarías e Isabel, que vinha o nascimento de João que venía Batista, el nacimiento de Juan Bautista, quando foi profetizado para Zacarias dentro do templo, quando ele estava para oferecer o incenso. cuando fue avisado a Zacarías, él estaba dentro del templo para ofrecer el incienso. O anjo chega até Zacarias El ángel llega hasta e Zacarías fala: Zacarias, y dice: Zacarías, Deus Dios ouviu a tua voz, escuchó tu voz, ouviu a tua oração, escuchó tu oración. a tua esposa Tu esposa terá um filho, tendrá un hijo o seu nome y su nombre será João, será Juan, e ele será y grande, él será grande, ele terá sucesso, él tendrá éxito, e ele será cheio y do él Espírito será Santo lleno de del Deus. Espíritu Santo de Dios. Então, uma autoridade, Entonces la autoridad, uma pessoa, una persona, uma liderança un liderazgo que é cheia da unção do Espírito Santo que de es lleno Deus, de la unción del Espíritu Santo de Dios, ela reconhece ella reconoce a autoridade da outra la pessoa, autoridad de otra persona, não vai querer passar por no va cima, a querer pasar por encima, não vai querer puxar o tapete, no va a querer jalar el mas tapete, vai dar as mãos e falar: pero va a dar las manos y va a decir: eu estou submisso a você. yo me someto a ti. Então esse João Entonces ese Juan, que os discípulos queriam, que los discípulos querían, quer água? Então bebe. Desconta o tempo da água aí, viu? Então João Batista, entonces Juan Bautista, quando os discípulos vêm até ele, cuando los discípulos vinieron hasta él, trazer uma fofoca trajeron un chisme para ter
desentendimento. para tener ahí un problemita. Ele começa a dar algumas respostas. Él comienza a dar unas respuestas. Uma pessoa que reconhece a autoridade do outro Una persona que reconoce la autoridad de otro e tem o Espírito Santo, y tiene al Espíritu Santo, ela tem respostas brandas, ella tiene respuestas blandas, sábias sabias e cheias de unção. y lleno de unción. Ele começa a dar a resposta Y él comienza a dar la respuesta para os seus discípulos, para sus discípulos, falando assim: diciendo esto: olha, nada acontece aqui na terra mira, aquí no sucede nada se não é autorizado lá do céu. si no es autorizado en el cielo. Nada acontece aqui da terra Nada sucede en la tierra se não é autorizado do céu. si no es autorizado en el cielo. Nenhum líder é levantado aqui da terra Ningún líder se levanta aquí en la tierra cheio da unção lleno de la unción se Deus não autoriza lá do y céu. Dios no autoriza en el cielo. E eu estou profetizando na vida de vocês Y yo te estoy profetizando en tu e na vida, vida de vocês aqui do Peru, en la vida de ustedes de Perú, que toda autoridade que Deus está levantando que toda autoridad que Dios já levanta foi assinado lá no ya céu. fue firmado en el cielo. Eu estou aqui profetizando para o Yo Brasil estoy profetizando para Brasil que toda liderança, que todo liderazgo, que todo pastor, que todo pastor, que todo homem que todo hombre já foi liberado já lá no foi céu. liberado nos cielos. Uma unção sobrenatural Una sobre o unción ministério de sobrenatural sobre el vocês. ministerio de ustedes. Porque Deus, Ele conhece Porque Dios conoce aqueles que são seus. aquellos que son suyos. Então João, Entonces Juan, um homem submisso, un hombre sumiso, ele sabia a resposta que ia él dar. sabía la respuesta que le iba a dar. Interessante, Es interesante. voltando na família de João Batista, Regresando a la familia de Juan Bautista, Deus só ouviu a oração de Zacarias Dios solo escuchó la oración de Zacarías, porque Zacarias era um homem submisso. porque Zacarías era un hombre sumiso. A Bíblia fala que ele era fiel La Biblia dice que era e fiel temente a Deus. y tenía temor de Dios. Se você não sabe, Si tú no sabes, quando o anjo falou com Zacarias, cuando el ángel habló con Zacarías, estava num período estaba en un periodo interbíblico, interbíblico, um período un periodo de 400 de anos 400 años de silêncio de de Deus. silencio de Dios. Mas Deus ouvia Pero Dios escuchaba uma oração una oración de um de sacerdote un sacerdote submisso. sumiso. Muitas vezes Muchas veces nós falamos, nosotros hablamos, ou pessoas falam, o las personas hablan, porque Deus não ouve a minha porque oração, Dios no escucha mi oración, porque Deus não chega com uma promessa já realizando na minha vida, porque Dios llega con una promesa que se está realizando en mi vida, porque falta porque falta submissão. sumisión. Pega o teu dedo de profeta, vira para o teu irmão do Levanta tu lado. dedo profeta y mira para tu hermano. Deus quer Dios quiere pessoas personas submissas. sumisas. Deus, ele requer pessoas submissas. Dios quiere personas sumisas. Então, a resposta do anjo a Zacarias, Entonces la respuesta del ángel a Zacarías para uma família para una familia que não tinha filho, que no tenía hijos, chegou llegó porque ele era temente a Deus, porque él temía a Dios, porque ele era obediente a porque Deus. era obediente a Dios. Vamos voltar para o capítulo 3 de João. Vamos a regresar al capítulo 3. Não de precisa Juan. ler. Ah, sí. A primeira resposta que João dá, La primera respuesta que Juan que da, nada aqui na terra que nada en la tierra acontece sucede se não é autorizado si no es autorizado lá do céu. en el cielo. E João começa a indagar os seus discípulos. Y Juan comienza a preguntar a sus E discípulos falando para os seus discípulos: y hablando a sus discípulos. olha, aquele que está batizando Mira, aquel que está bautizando é o noivo. es nuevo. Eu Yo sou apenas soy apenas o amigo do noivo. el amigo del novio. Eu assisto Y yo veo e faço y hago aquilo que o noivo manda fazer. aquello que el novio ha mandado hacer. O que é aquele que é submisso ao noivo, Aquel que es sumiso al novio, ele faz él hace aquilo que o noivo manda fazer. aquello que el novio manda hacer. O noivo que é dono da noiva. El novio que es dueño de la novia. O noivo que faz a noiva ser feliz. El novio que hace que la No- novia sea feliz. Nós temos que apenas Nosotros tenemos que apenas ser obediente ser obedientes ao noivo, al novio, ser submisso ser sumiso ao noivo, al novio, cuidar cuidar daquele aquel que o noivo manda que cuidar el novio está mandando a cuidar e só falar y solo hablar aquilo que o noivo aquello que el novio manda falar. manda hablar. O submisso El sumiso só fala solo habla aquilo aquello que o noivo manda que el falar. novio ha mandado hablar. Nada mais. Nada más que Nada mais. nada más. E os discípulos começam a ficar Y espantados. los discípulos se comienzan a quedar espantados. Não vai ter briga No tener problemas entre Jesus entre Jesús e João y Batista? Juan Bautista, Porque é isso que o inimigo quer. porque eso es lo que el enemigo quiere. E ele começa ainda a falar com seus Y discípulos. él comienza todavía a hablar con los discípulos. Importa Importa que ele cresça que él crezca, e eu yo diminua. disminuya. Nós temos que começar Nosotros tenemos que comenzar
a reconhecer a reconocer aquele que tem autoridade. aquel que tiene autoridad. Satanás, Satanás, ele reconhece él reconoce aquele que tem autoridade. aquel que tiene autoridad. E muitas Y vezes muchas veces nós queremos fazer a obra de Deus nosotros queremos hacer la obra de Dios e não queremos y no queremos reconhecer reconocer aquele que tem autoridade. aquel que tiene autoridad. E Deus, nesse dia, Y Dios en este día nos deu esse banquete. nos dio este banquete, Essas aulas que tivemos aqui, esas aulas que hemos com tenido, os pastores que vieram antes los de mim, pastores que vinieron antes de mí, trazendo coisas do céu, trayendo cosas del cielo, trazendo algo para a nossa alma trayendo algo para nuestra alma e para o nosso y espírito. para nuestro espíritu. E nós temos que pegar tudo isso, Y nosotros tenemos que agarrar todo eso, juntar juntar e começar a praticar. y comenzar a practicar. Deus, ele requer, Dios requiere nos dias de hoje, en los días de hoy pessoas personas que obedecem que obedecen aquilo que está escrito na aquello palavra. que se ha escrito en la palabra. Deus está levantando hoje Dios está levantando hoy geração generación que vai começar que va a comenzar a escrever a sua própria a história, escribir su propia historia, não de qualquer jeito, no de cualquier manera, mas debaixo de uma pero submissão. debajo de una sumisión. Filhos, Hijos, seja submisso aos vossos pais. sean sumisos a sus papás. Esposas, Esposas, seja submisso aos vossos maridos. sean sumisos a sus maridos. Maridos, Maridos, amai-vos ámense, às suas esposas. amen a las esposas. Então é muito importante Esto es muy importante. quando nós analisamos Cuando nosotros analizamos esse princípio bíblico ese principio bíblico de estarmos debaixo de estar debajo de uma autoridade. de una autoridad, Não é difícil, no es difícil, Bispo Alexandre, reconhecer uma Bispo autoridade. Alexandre, reconocer una autoridad. Não é difícil, Pastor Paulo, No es difícil, Pastor Pablo, reconhecer uma reconocer autoridade. una autoridad. Difícil para muitas pessoas Difícil para muchas personas é respeitar, es respetar al hombre, é respeitar a quem Deus colocou o cajado na mão. es respetar a aquel a quien Dios ha colocado el callado en la mano. Se o cajado não está nas tuas mãos, Si el callado no está en tus manos, respeita aquele que está com o cajado nas respeta a mãos. aquel que tiene el callado en sus manos. Se ainda não é o teu tempo, Si todavía no es tu tiempo, respeita o tempo daquele que Deus chamou. respeta el tiempo de aquel que Dios Se llamó. ainda não é o teu momento de estar na frente, Si aún no es tu momento de estar al frente, respeita aquele que está na frente. respeta a aquel que está en la frente. Seja submisso à autoridade. Sé sumiso a la autoridad. Quando Deus lá do céu Cuando Dios allá en el cielo olha para uma pessoa ve a una persona submissa, sumisa, não tem outro jeito. no hay otra manera, Ele abençoa. va a bendecirlo. Pergunta para o seu irmão Pregunta a tu hermano que está dormindo do teu que lado. está durmiendo a tu lado. Você quer ser abençoado? ¿Tú quieres ser bendecido? Seja submisso. Sé sumiso. Nós poderíamos Nosotros podríamos passar horas aqui pasar horas aquí mostrando homens de Deus mostrando hombres de Dios que foram que abençoados fueron bendecidos porque foram submissos. porque fueron sumisos. Poderíamos também Podríamos también mostrar para vocês mostrarles a ustedes homens hombres que morreu que murieron com toda a sua família con toda su familia porque não foi submisso. porque no fueron sumisos. Podemos mostrar aqui também Podemos mostrar aquí también mulheres mujeres que não era submisso. que no eran sumisas. O seu irmão que era líder Su hermano que era líder, e ficou com praga. ahí se ficó. Praga, Ah. doença. Sí, le dio una enfermedad, una plaga. Mas eu não quero falar sobre isso. Pero yo no quiero hablar de eso. Eu quero só trazer uma palavra do céu como está sendo ministrada Quiero agora. traer una palabra del cielo como está siendo ministrada en esta hora. Faça que nem Josué, Haga como José. que foi submisso ao seu líder, Josué que fue sumiso a su líder, Moisés. Moisés. E quando Moisés morreu, Y cuando Moisés murió, quem Deus escolheu? ¿a quién Dios escogió? O que era submisso, Al que era sumiso, o que estava do lado. al que estaba del lado. Fica do lado da autoridade. Quédate al lado de tu autoridad. Fica do lado do teu líder. Quédate al lado de tu líder. Fica do lado do teu pastor. Quédate al lado de tu pastor. Fica do lado daquele que Deus escreveu lá no céu, falando: esse aqui que vai levar Quédate al lado de aquel que Dios escribió en el cielo ahí. Es aquí el que va a llevar o alimento. el alimento. Josué foi escolhido. Josué fue escogido. Você imagina, meu irmão, ¿Te imaginas, hermano? no meio de tanta gente, pastor, En medio de tanta gente, pastor, Deus escolhe um Dios escoge uno submisso. sumiso. Ele não escolhe desobediente. No escoge a los A desobedientes. gente olha Pero nosotros vemos alguns ministérios, algunos ministerios, até pastoral,
hasta pastoral, que não cresce. que no crece. Está aqui o nosso pastor Orlando Máximo, Está aquí nuestro pastor Lano que Máximo, tem mais autoridade do que eu para falar isso. que tiene más autoridad que yo para Pa- hablar eso. Pastores da obra, Pastores de la obra, que não crescem. que no crecen. Por quê? ¿Por qué? Não são No submissos, son sumisos, não querem estar no quieren estar debaixo de uma debajo autoridade, de la autoridad. se rebelam, Se rebelan, brigam, pelean, gritam, gritan, choram, lloran, esperneiam. Esperneiam é. zapatean. Não é sapatinho, não, é sapateio. Zapatear. Mas não adianta. Pero Pode no- fazer o que for. No sirve de nada Se não for submisso, si no es sumiso. Deus não abre a janela dos céus Dios no abre las e ventanas del cielo derrama poder, y derrama poder, prosperidade, prosperidad, cura cura e y libertação. libertación. Que Deus possa, Que Dios pueda nesse seminário, en este seminario levantar levantar aqui no Peru aquí en el Perú e no Brasil y en Brasil pessoas personas submissas sumisas às a autoridades. las autoridades. Pessoas Personas que respeitam. que respetan, Olha para mim, mira para mí, olha para mim, mírame, que respeitam que respetan as autoridades. las autoridades. Tem alguns jovens nos dias de hoje, Hay algunos jóvenes en los días de hoy, algumas pessoas nos dias de hoje, algunas personas el día de hoy que não respeitam a autoridade. que no respetan la autoridad. Tem pessoas que chegam hoje, Hay personas que llegan hoy já querem mandar, y a quién mandar, que pensam que sabem, que piensan que saben, mas não respeitam a autoridade. pero no respeta la autoridad. Mas Deus Pero hoje Deus. abre Dios abre hoy os nossos olhos nuestros ojos para respeitar para respetar a autoridade. la autoridad. João Batista termina Juan Bautista termina toda essa fofoca, esse chisme, toda essa intriga toda esa intriga com sabedoria, con sabiduría, com con inteligência dos inteligencia céus. de los cielos. Por quê? Porque Ele tinha él tenía sabedoria, sabiduría, unção unción que veio dos céus. que viene de los cielos. Deus, ele quer, Dios quiere nos dias de hoje, en los días de hoy nos encher llenarnos com sabedoria con sabiduría e unção do céu. y unción del cielo. Não podemos No podemos caminhar caminar sem sin sabedoria sabiduría e unção do y céu. unción de los cielos. O próprio Jesus falou para os seus El discípulos: propio Jesús habló con los discípulos: ficai em Jerusalém, quédense en Jerusalén até que do alto hasta que el alto seja revestido sea revestido do poder de Deus. del poder de Dios. É muito difícil Es muy difícil uma pessoa ouvir, una persona escuchar. espera um pouco, Espera un poco. não chegou a sua hora, No ha llegado tu hora. não chegou o seu No momento, ha llegado tu momento. tem que esperar, Espera. estuda um pouco mais, Estudia más. aprenda um pouco mais, Aprende un poco más. anda uma milha a mais, Anda una milla más. fala não, Dice no. eu já sei, Yo ya sé. eu já posso, Ya puedo. não vai dar certo, No va a ser bueno. não vai realizar nada, No se va a realizar nada. mas aquele Pero aquel que está debaixo da que autoridade está de Deus debajo de la autoridad de Dios e debaixo da autoridade que Deus constituiu aqui na terra, y debajo de la autoridad que Dios ha constituido aquí en la tierra, será bem sucedido. será bien, tendrá mucho éxito. Deus não vai deixar faltar nada. Dios no va a dejar faltar nada. Deus, ele é Deus fiel Él es un Dios fiel e ele abençoa y Él bendice os obedientes. a los obedientes. Deus abençoa Dios bendice os a obedientes. los obedientes. Deus abençoa Dios bendice os obedientes. a los obedientes. Estou terminando aquilo que Deus colocou no meu coração. Estoy terminando lo que Dios ha colocado en mi corazón. Estou terminando aquilo que Deus colocou para eu estar passando para vocês aqui do Peru Estoy terminando aquello que Dios ha colocado en mi Perú en mi corazón para pasar a Perú e também para os irmãos do Brasil. para los hermanos de Brasil. Porque todos nós Porque todos nosotros estamos aqui aprendendo. estamos aprendiendo aquí. Ninguém sabe mais do que ninguém. Nadie sabe más que nadie. Não é esse negócio que quebrou tudo. No hay que, es que ya lo hizo todo. Todos nós somos dos céus Todos nosotros somos del cielo e Deus nos dá y sabedoria. Dios nos da sabiduría. E eu quero falar com duas pessoas específicas. Yo quiero hablar con dos personas E eu específicas. queria chamar aqui na frente. Yo quería llamar aquí a la frente. Queria chamar o missionário Quería llamar al misionero Eurico Eurico e a missionária y misionera Penélope. É isso? Penélope. É, vem aqui, eu preciso falar com os dois. Necesito hablar con los dos. Vengan aquí adelante. É seminário, Es seminario, mas papai está na casa. pero papá está aquí en la casa. É seminário, Es seminario, fala pro seu irmão, fala, é seminário, dile a tu hermano es seminario, mas papai está na casa. pero Dios está aquí en la casa. Tem gente que não está falando. Hay gente que no está diciendo. Eu posso fazer que nem eu faço lá na igreja? Yo puedo hacer lo que hago en la iglesia. Puedo. Vou tacar o microfone na cabeça de vocês. Voy a botar el micrófono en tu cabeza. Não fica os dois aqui, que Deus tem para falar, todo mundo vai ouvir.
O que Deus tem para falar, Lo que Dios tiene para faz hablar, assim com as mãos, porque haga vocês así vão con las receber. manos. Ustedes van a recibir. Quem acredita, acredita. Quem não acredita vai continuar Quien cree, crendo. cree. Y quien no cree, bueno, Olha para mim aqui, eu gosto de falar olhando nos olhos. quiero hablarte mirando en los ojos. Deus nunca deixou faltar e nunca vai faltar. Dios nunca dejó faltar y nunca va a dejar faltar. Toda preocupação, Deus fala, eu estou cuidando. Toda preocupación dice, yo te estoy cuidando. O seu amanhã já foi escrito lá no Mañana céu. ya ha sido escrito en los cielos. Assim diz o Senhor. Así dice el Señor. Nada é perdido aqui na terra. Nada se ha perdido en la tierra. Quando Deus coloca algo, Cuando Dios coloca algo, ninguém tira. nadie te lo va a E a quitar. unção que Deus colocou, La unción que Dios e a colocó, sabedoria que Deus E a colocou, sabedoria que Deus e a colocou, submissão que você tem y até la hoje, sumisión que tú tienes Deus hasta hoy, está assinando lá no céu. Dios afirmando en el cielo. Ele manda te dizer, Él manda a decir, você no ano de 2020 tú en el año de 2020 começou a se preocupar muito. te comenzaste a Vou preguntar, parar, voy a parar, vou desistir. voy a desistir. Mas Deus falou para você, Pero Dios habló contigo, não desista, no não para. pares, no E desistas. hoje Ele está te levantando Y hoy Dios te levanta como um homem que Ele sempre quis ter como hombre que siempre quiso aqui tener nessa nação. aquí en esta nación. Ele manda te dizer Él te dice que tudo que você que precisa, todo lo que tú necesitas, Ele vai te dar. Él te va a dar. Tudo que você está aqui no teu coração, Todo que lá tem e no coração, remante ou comentou, Ele vai te dar. Él te va a dar. Tudo aquilo que você pensou na tua Todo lo que tú cama, pensaste chorando e falando, ninguém vê, Llorando e dizendo, ninguém "Nadie vai me vê, acreditar. nadie Mas crê." Deus, nessa Deus, tarde, veio aqui nessa falando, tarde, eu cuido de eu ti, cuido de ti. porque até aqui você foi submisso, aquele foi e a submisso, tua história já está escrito lá no história já está céu. escrita no Pessoas daqui 20, 30 anos, Pessoas 40 daqui 20, anos, 30 anos, vão 40 saber anos, van a que saber Deus é na tua vida. Que Dios Recebe em está en tu nome de vida. Jesus. Recibe en el nombre de Jesús. Olha para mim. Mírame, Papai está na casa, papá gente. está aquí en la casa. Quer mais água? Então vai lá. Homem que toma água, Jesus. Não se preocupa não, Deus já te capacitou. Já deu tudo. É aqui o negócio. Olha para mim, Mírame, olha para mim. mírame. Não está sozinho. No estás sola. Deus nunca te deixou você só. Dios nunca te dejó sola. Muitas vezes aquele que a gente pensa que vai estar do nosso lado Muchas veces aquel que piensa que está a nuestro lado vai nos abandonar. nos va a abandonar. Ai, irmão, creia muito. Mas Deus tem visto a sua submissão. Pero Dios ha visto tu sumisión. Mesmo não concordando com algumas Aún no coisas. estando de acuerdo con algunas cosas. Mesmo falando não vai ser assim, não vai dar certo, Aún mas vou hablando que estar no va a estar obedecendo. bien, yo no voy a obedecer. Deus manda te dizer, Dios Ele nunca te te dice, abandonou. nunca te abandonó. Ele sempre te abraçou. Él siempre te abrazó E conta os y dias cuenta los días. que essa dor que você tem na tua Que alma, ese dolor que hay en tu alma, essa dor que parece uma flecha, ese dolor que parece una que é flecha, 24 horas que es doendo. 24 E horas. você fala, Deus, tira essa Tú dor do dices, meu Señor, peito. saca ese dolor de mi pecho. Tira, arranca essa espada que entrou na minha vida. Deus manda te dizer, Deus diz, continua submisso à continua obra. submisso à obra. Continua submisso àquele que Deus colocou Continua como autoridade. submisso àquele que Deus te Que colocou Ele como já autoridade. fala, essa dor vai Ele já disse, passar, esse dolor vai essa passar. angústia vai passar, Vai passar essa aquele angústia. lugar vai crescer. Aquele lugar Não vai tem, crescer. olha aqui para mim, olha aqui para mim, não Mira, depende mira. de homem, depende daquilo que Deus já colocou sobre a tua cabeça, depende daquilo que Deus já ministrou no teu coração. Se tem crente aqui, levanta a mão e dá glória a Deus, vai. Aquilo que Deus já colocou na tua vida, Ele manda te dizer, levanta a tua cabeça. Você não foi chamada para ficar de cabeça baixa, mas Ele te levanta hoje como uma varoa, cheia da unção, cheia, ai, 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 cheio de Deus. Levanta a tua mão aí, vai. Levanta tu mano. Algumas irmãs da caravana, abraça ela aqui. Alguns irmãos da caravana, abraça o pastor aqui, vai. Shahalamancho repoto te comanai. Importa que ele cresça. Importa que él crezca. Importa que ele cresça. Que él crezca. Importa que ele cresça. Que él crezca. Importa que ele Que cresça. él crezca.
que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça. Ajuda aí, caravana. Com as tua glória, com todo o seu amor, infinita unidade, né? Que ele cresça, eu diminua, que ele Se tem glória, manda glória. Se tem aleluia, manda aleluia. Alaie manchotô. Vão aí, Peru, manda glória lá pra cima. Manda aleluia. Pastor Abacuque, Deus está contigo. Deus está naquele lugar. Deus olha os calos das tuas mãos e vê que o teu trabalho levou no Senhor. Deus levanta você como homem valente nessa terra. Ai, 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 ai. Alamanchorepou, tem como tu. Receba os abraços, receba os abraços, receba os abraços. Deus está levantando homens e mulheres cheios da unção aqui. Deus está levantando pessoas com autoridade. Deus está levantando. Com a sua glória, com todo o seu infinita unidade, servos de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, ele apareça. Transforma. Pega na mão de alguém, ministra aí. Tenho 2 minutos, vai. Eu tenho 2 minutos. Pega na mão de alguém, ministra aí. A caravana do Brasil, pega na mão de alguém do Peru e ministra na vida deles, vai. Ai, 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 ai. Que eu diminua. Com a sua glória, todo seu amor, infinita unidade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e constranja. Todo seu amor, infinita unidade, servo de todos os ai, 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 ai. Bata aquela manchorepou. Ele manchorepou, tem todo, tem. todo seu amor, infinita unidade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua. Ai, 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 a manchorepou, tem. Que eu me transforma com as glória. Todo seu amor, infinita unidade, servo de todos os irmãos. Oh, papai está na casa. Papai está na casa. Papai está na casa. Ai, 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 ai. Mas por que eu? Por que nós em Sumaré? Tantas pessoas para mandar para lá. Mas Deus já tinha escrito na história dele que aquele lugar ia crescer. E Deus manda dizer: vai chegar tanta gente que não vai ter lugar para colocar. Começa a preparar o coração às pessoas, porque Deus chamou para fazer a obra. E a obra dele. Seja submisso. Todo seu amor,
servos de todos os demais. Quem tem dá, quem não tem recebe. Quem tem dá, quem não tem recebe. Quem tem dá, quem não tem recebe. Seja submisso, seja submisso. Seja submisso. Que eu diminua. E me constranja com a sua todo seu amor, infinita unidade, servos de todos os Que ele dê. Vamos lá, Brasil, vamos lá. eu diminua e apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita unidade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita unidade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor, infinita unidade, servo de todos os irmãos. Aleluya. Gloria sea a ti, Señor amado, que estás aquí entre nosotros. Tú que estás, Padre Santo, bendiciendo este lugar. Tú que estás moviéndote en poder, Señor, en este lugar. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gloria sea a ti, Padre poderoso. La honra, la gloria es para ti, Señor. Tú estás ministrando los corazones de cada persona en este lugar. Tú estás derramando, Padre Santo, palabras de ánimo, mostrando tu voluntad, Señor, tocando cada corazón, Dios Todopoderoso. Queremos abrir las puertas de nuestro corazón. Queremos sacar toda dureza, Padre, y permitir que el Espíritu Santo ministre en nuestras vidas, Señor amado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, dale un fuerte, pero fuerte aplauso al Señor. Fuerte, aleluya. Aleluya. Pastor Marcos, papá está na casa. Aleluya. Gloria sea a Dios. Dios es bueno con nosotros, hermanos. Y Él está hablando con nosotros, cuidando cada detalle, hablando de forma tan personal con cada uno de nosotros. Siéntese, iglesia, siéntese. Aleluya. Qué día maravilloso, hermanos. Qué día tan bendecido, hermanos. Deja que el Espíritu Santo se mueva en tu vida. Deja que el Espíritu Santo talle en tu vida. Deja que el Espíritu Santo siga moviendo tu corazón. A veces nosotros nos resistimos a esas cosas. No, deja. Dios está actuando en esta hora. Cada uno de nosotros, hermanos. Y Él habla de formas tan diferentes. Cada administración es algo que el Señor está hablando a cada uno de nuestros corazones, a todos nosotros, tanto peruanos, así como brasileños.